Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, gente? Esse aqui é o terceiro vídeo, Papo Político, o Sistema. É um documentário que eu estou falando aqui sobre como nós chegamos ao ponto que nós chegamos hoje e o porquê dos Estados Unidos lutando contra o narcotráfico, que é uma coisa muito mais ampla que o narcotráfico. Também cheguei ao ponto estou chegando um pouco da ideologia de gênero, essa divisão de classe. E o conceito do Alcorão, do Torá e da Bíblia Sagrada e as outras religiões que têm algo em comum no seu conceito do conservadorismo que muitas pessoas não conseguem entender. Bom, gente, vamos lá. No término do segundo vídeo, eu falei que o conservadorismo tem vertentes ali que não é só religião. Todos veem, aqui principalmente no Brasil, que o conservadorismo é voltado ao cristianismo. Sim, o cristianismo tem muito a ver com o conservadorismo, mas o conservadorismo ele é muito mais amplo na visão mundial, se você separar nas outras religiões. Pode ser budista, pode ser religião afrodescendente. Eu falo isso porque minha avó, a mãe do meu pai, ela era mãe de santo, mas ela tinha uma vertente conservadora, que muitos não conseguem. Muitos que eu converso de vertentes afrodescendentes não conseguem entender, mas eu explicando eles conseguem entender. E é óbvio que eu sou católico apostólico romano, puxei minha avó por parte de mãe, italiana, e eu tenho esse conceito do cristianismo. Mas o conservadorismo ele é mais amplo. O conservadorismo ele tem uma visão de que praticamente é assim: cuide dos seus e respeite o próximo. O conservadorismo é mais essa visão do que simplesmente de ser firme, que é assim que funciona, segue a lei. O conservadorismo segue a lei. Por isso ele é totalmente voltado para a direita. Quando tem conservadorismo de esquerda, isso não tem jeito, não tem como. É de direita, segue a lei, segue o sistema, procura sempre respeitar a lei de um país. E o conservadorismo ele tem essa visão reta. É lógico que eu não vou ficar explicando totalmente o conservadorismo, senão nós vamos muito longe aqui no assunto. É só para dizer que o conservadorismo não é só ligado ao cristianismo. Ele é muito mais amplo do que vocês imaginam, para vocês entenderem. Então, o que acontece? Chegamos a um ponto em que os globalistas, as grandes empresas, as grandes indústrias sentiram que precisavam dos políticos, principalmente, ou essas empresas fazem um acordo, esses grandes aglomerados globalistas de empresas progressistas grandes, ou eles fazem um acordo com um determinado ditador ou uma ideologia teocrática para manter ela no poder, ele ajuda financiando aquele conceito político, no caso dos países, no caso de viés islã, que seguem uma teologia de repressão, né? Não de liberdade, mas de repressão, é investido nesses países e também nos países que seguem a linha socialismo-comunismo, mais de um sistema de economia capitalista, né? Que não tem como você se manter sem o capitalismo. O capitalismo é o conceito próprio do negócio. Não tem como você progredir numa vida se você não ter capital. Se você não desenvolver um capital. Isso não existe. Não tem como. Se você não desenvolver um capital, você fica estagnado. Isso não é só para uma empresa, não é só para um país, mas também para nós mesmos, que somos seres humanos. Nós não conseguimos desenvolver sem capital. Isso não existe. Então, perseguem o capitalismo, mas sempre os países que têm um desenvolvimento econômico sempre usa o capitalismo. O capitalismo é mercantilismo, não tem como você ir contra esse sistema se você não se desenvolve. Isso não existe. Então, há sempre o comunismo, o socialismo, ele é voltado apenas no sistema de governo e na opressão da população. E o sistema teocrático do Islã, dos países que usam o Alcorão, eles usam a repressão quando são países assim, tem países também liberais que têm democracia muito ampla, usam, no caso, os países que usam
a ditadura do Alcorão, no caso, usando a religião para dominar a população. E assim propagar inimigos que não concordam, né? E você tem apenas um país ali no Oriente Médio e no Oriente Próximo, o Israel, que é o único país democrático, que é do viés totalmente capitalista, liberal, coisa que os outros países veem que não é assim. Temem o principal coisa que os países que usam o Alcorão, que tem a religião do Islã, eles temem que uma população que se difundem ou tem uma visão do Oriente, do Ocidente, perdão, do Ocidente, que é aqui os Estados Unidos, Brasil, sucessivamente, que essa ideologia de gênero possa prejudicar a religião. Então tem esse preconceito, sim, você entendeu? Tem esse conceito na mente dele, dessa visão, então eles procuram se afastar totalmente da união dessas pessoas. Então tem esse conceito, sim. E já nos países que são democráticos, que têm voto, que usam a democracia pura e plena, já são dominados por esses grandes, pelo sistema que é os globalistas e os progressistas, seguem um conceito de dominar através de divisão de classes, preto, negro, amarelo, azul, laranja, índio, caucasiano, afrodescendente, japonês, chinês, procuram ter essa divisão de classe, divisões éticas, divisões de ideologias, principalmente para ter uma divisão de pessoas, usando direita, esquerda, para ter uma divisão para dominar. Outra coisa também, usa também o narcotráfico para viciar a população, para ter a insegurança e inflamam isso daí nos países. E é isso que o Trump hoje está enfrentando. Essas duas vertentes aqui. Se esgueirando do Oriente Médio e do Oriente Próximo e do Extremo Oriente, se esgueirando, Trump está procurando fazer um alinhamento nas Américas, cuidando do seu quintal. Então, os Estados Unidos vêm forte, principalmente aqui na América do Sul, que é o grande produtor e fornecedor de produtos tóxicos para o mundo. Os Estados Unidos entendem que a população norte-americana, que foram acho que 700 mil pessoas morreram por overdose ou por questões voltadas ao tóxico, isso fez com que o Trump, junto com o Congresso, porque o Trump não faz nada se o Congresso não autorizar. Não é achando que o Trump falou e o Trump não é ditador. Então, o Trump conseguiu o Congresso, a União, e enfrentando os cartéis, ele está enfrentando também essa questão de divisão de classes também. Esqueceram o que aconteceu lá com o rapaz que sofreu o atentado lá? O Kicker. Entenderam? Então, os Estados Unidos estão enfrentando essas duas vertentes aí, perigosíssimas, né? Ideologia de gênero, de transformação na mente das pessoas de uma esquerda que tem um pensamento nefasto, que é alimentado pelos grandes sistemas. Bom, gente, no quarto vídeo, eu vou falar agora só sobre a questão do Trump e o que está acontecendo no Brasil aqui referente a isso, tá bom? Vamos para o quarto vídeo.